Vamos lá, vamos tentar de novo. Vamos lá, vamos tentar chamar o Ale aqui. Tá com algum bugzinho aqui no Instagram. Vamos lá, vai dar certo. Calma aí, gente. É, fala, Diógenes. Estou tentando adicionar aqui o Pagano. Tá com algum bug aqui no Instagram que não tá indo, cara. Mas vai dar certo, vamos tentar aqui. Senão qualquer coisa eu chamo você. Pera aí, vai dar certo. Fala, Gleison, tudo bem? Varan. Tá lustrosa, né? Quer dizer, já cresceu um pouquinho aqui. Não tem Aí, coisa agora que já você. foi. Isso vai dar pau aí. Aí, Ale, tudo bem? Fala, meu caro. Agora foi? Obrigado. Agora foi. Eu tava tentando entrar pelo micro, não tava rolando. Daí minha esposa sugeriu de colocar aqui no celular e rolou. Pô, cara, eu te agradeço aí, viu? Imagina. Agradeço o espaço da sua agenda, que deve estar concorrida, para falar com a galera aqui, com os amigos do Território, do Master System, do Mega Drive. Obrigado, Imagina. cara. Para mim que é uma honra e um prazer. Alexandre, eu vou começar falando contigo, primeiro do presente. Muita gente te conhece, mas muita gente que está aí só conhece de nome. Hoje, quem que é o Alexandre Pagano no Bom, mercado? hoje eu tenho uma agência de soluções tecnológicas, né? A gente fala que é mais voltado a design criativo, porque, na verdade, opa, agora não é hora. Na verdade, a gente cria uma série de sistemas e aplicativos voltados tanto para games quanto para soluções dedicadas dos nossos clientes. Então, é um negócio, assim, ele vai um pouco além de apenas uma aplicação tecnológica, né? A gente está falando de, assim, o cliente ele chega para a gente e fala, olha, eu tenho uma X demanda, né? Essa demanda, ela é uma demanda que sempre envolve tecnologia. E daí a gente cria tudo desde o zero para ele. Então, assim, para você ter uma ideia, por exemplo, a gente recentemente um cliente solicitou que tivéssemos uma integração com o tema dele, né? E daí ele sugeriu que tivesse uma integração dos usuários, dos funcionários, numa grande convenção. Então a gente, mexe tanto com a parte real, que é produzir para ele um coração digital em que as pessoas vão pintando parte a parte deste coração, né? E daí ele simplesmente aponta, as pessoas apontam o celular para esse coração que foi pintado por todo mundo, e daí esse coração ele
começa a bater em realidade aumentada. Então, isso é um dos cases assim, que a gente promove e faz com a iniciativa de proporcionar uma experiência diferenciada para o cliente. E esse trabalho começou lá em 96, quando você saiu da Tectoy. Na verdade, Marcos, isso começou assim em 74, né? Se eu for te contar uma história gigante, ela começa em 74, quando eu fui a primeira vez para a Disney. E quando você era criança, seu pai te levou lá. Exato. Na verdade foi minha mãe, né? Meu pai não podia ir, então minha mãe levou a gente numa excursão. A gente eu era muito novo, devia ter uns 6 anos aproximadamente, e meu irmão tinha uns 9. E a gente foi conhecer os parques da Disney. Na verdade era um parque só, né? Era o Magic Kingdom. E eu fui muito impactado com essa viagem, né? Eu sabia desde os 6 anos de idade que eu ia trabalhar com animação, com entretenimento, com tecnologia, e isso me despertou desde então essa paixão por todo esse universo de tecnologia e educação, né? E eu vou à Disney até hoje, assim, pra você ter uma ideia, né? Vou como fã, vou como frequentador, mas vou principalmente para eu vou ver o que tem de novo, qual é o trabalho que eles estão fazendo, quais são as tecnologias novas. Tudo isso desperta muito a nossa criatividade no trabalho com a digital hoje em dia, né? Então a digital hoje ela atua desde games. Quando a gente fala de games assim, a gente tem um braço muito forte em games, business games, né? Quanto a parte de solução de qualquer nova tecnologia que o nosso cliente necessitar. Ó, eu fiz a minha lição de casa, eu estava estudando aí sobre você, a Tectoy, tá vendo? E o que eu ia te perguntar, você já começou a falar. Eu tô com uma dúvida que é o seguinte, agora o pagando de 20, 30 anos atrás, né? Você fazia a faculdade lá na Belas Artes, se me fala a memória, né? E aí, assim, você depois começou com animação, né? No cinema, fazendo curtas. Só que em um determinado momento o teu pai, que já trabalhava na Tectoy, te puxou para lá, não foi isso? Foi um negócio curioso, porque assim... Então, como eu já gostava de design, né? Já gostava de desenho, né? Então, assim, desde criança, vindo, desenhando, fazendo quadrinhos, etc. Quando eu fui para a faculdade, meu pai, ele falou, olha, você precisa pagar sua faculdade, não dá para eu pagar para você. Então, eu comecei a buscar formas de trabalhar, mas eu já queria trabalhar na área, né? Então, eu descolei um estúdio que se chama HGN, né? A HGN, na época, ela fazia vários curtas-metragens para a Disney. E falei, puta, me achei. Vou trabalhar na HGN, né? Ainda mais Disney, curta-metragem. Então, eu fui fazer animação nessa época e não existia computador como... Isso aí a gente está falando, 89 e 90, né? Não existia computador e não existia recursos gráficos como existe hoje, né? Não existia nem internet aqui no Brasil. Então, a gente fazia as animações em acetato ainda. Tudo era fotografado e animado na mão mesmo, né? Um processo fantástico, maravilhoso. Você aprende demais com essa metodologia da Disney, principalmente dessa época. Aprendi muito, né? E o que aconteceu foi que, infelizmente, trabalhar nessa área, e principalmente nessa época, não pagava muito bem. Pagava muito mal, né? E meu pai, que trabalhava na área de vendas, né? Ele era gerente de vendas da Tectoy na época, ele falou, olha, tem uma vaga na área de promoções. Você está precisando pagar a faculdade, esse trabalho não está te rendendo tanto,
vai tentar uma vaga lá em promoções da Tectoy. E foi o que eu fiz. Eu fui, infelizmente, falei, vou sair da área de animação e vou para a Tectoy. E na época eu nem sabia direito o que a Tectoy estava vendendo, né? Na época eles estavam com o Master System, iniciando o Master System. Que lá fora já era completo, assim, né? Lá fora já estava até morrendo já o Master System e já estava com o Mega Drive já estourado já, né? Mas mesmo assim, eu conhecia um pouco do Atari, né? E conhecia muito pouco o Master System. Master System eu quase nem tinha jogado ainda. E eu entrei em promoções, fui pelos caminhos corretos. Meu pai não me ajudou, não. Eu fui pelo caminho correto mesmo. Levei o currículo, fiz todos os processos e calhou de eu entrar na área de promoções. E daí eu só sei que passaram-se alguns dias e eles mudou um pouco o escopo das áreas e eu fui para marketing. E em marketing a minha função era, uma das minhas funções era responder as cartinhas do pessoal que escrevia para a Tectoy com dúvidas sobre produtos e sobre o videogame, né? E para responder essas perguntas, eu comecei a explorar mais os produtos, né? Então, eu comecei a jogar mais videogame, comecei a jogar todos os jogos que tinham. Na época, tinham, acho que uns 12 ou uns 20 jogos, era muito pouca coisa. E eu tinha muita facilidade com tecnologia, então, rapidamente, eu zerei os jogos, né? E descobriram, eu não sei quem, que descobriu o telefone do PABX da Tectoy, né? E daí começaram a ligar e ligava na central e a telefonista passava para marketing passava para mim. E eu resolvi o assunto para a criança naquela hora, assim, né? Era muito mais rápido do que uma carta, né? Uma carta naquela época demorava de 7 a 10 dias para chegar, né? Imagina, uma criança, tô com dúvida, como é que eu passo no Alex Kidd? Até responder, ela já tinha passado da fase, né? Já tinha passado. Então, quando eles descobriram esse canal, eu comecei a parar de trabalhar, cara. Porque eu só respondia telefone o dia inteiro, assim. E o André Goldfaber, que era o meu gerente de marketing na época, e o Stefano e o Daniel Dascal, né? Eles perceberam que tinha um canal super legal, assim, uma ideia, foram super visionários. Eles falaram, vamos criar uma linha especial, principalmente para desafogar o PABX e criar um contato direto com o nosso cliente, né, com o nosso consumidor, e fazer com que a coisa que eles solucionassem os games mais rapidamente para comprar outro, né? Foi uma ideia ótima, assim, né? Então daí foi que eu separei com as minhas atividades e fui só ser o cara da Hotline. E aí nasceu a Hotline, né? Que o pessoal nasceu a Hotline. Só que a Hotline, né, a princípio era só eu, né? E daí eu comecei a não dar conta, cara. As ligações começaram a interromper só aquela linha que era utilizada, né? Então daí se criou um PABX e conseguiram colocar mais uma linha e uma pessoa para me ajudar. Para me ajudar não, para trabalhar comigo, né? Então, que era a Cássia, né? E todas as dicas, elas se resumiam a um caderno que eu tinha. Então eu peguei todo aquele caderno, assim, eu tirei xerox para a Cássia. E daí nós dois íamos respondendo, né, a todas as dúvidas da molecada. Só que assim, vocês não tinham nada, vocês não tinham nada, assim, vocês receberam um catálogo da SEGA, vocês foram descobrindo sozinhos, vocês mesmos foram fazendo ali na unha, né? Fala, né? A SEGA não fornecia nada, cara. Existe um lado muito romântico, assim, de quando você vende um produto de uma grande empresa, né, que
eles vão fornecer absolutamente tudo, eles vão ser uns caras generosos, assim. Meu, a SEGA não fornecia absolutamente nada. E também tem uma questão, assim, que eu acho que é cultural, de como uma pessoa joga o videogame e qual a dificuldade que ela tem. Algumas pessoas tinham mais dificuldade em X etapa e outras pessoas tinham mais dificuldade em outras etapas, né? E essas características a gente encontrava e ia abordando e relatando, né? Então você ia jogando, ia sentindo dificuldade, nessa dificuldade você criava a dica. Né? Você acha que o sucesso da Hotline, por exemplo, é um pouco cultural nosso, da gente não ter, da nossa mania de não ler bula, de não ler manual, de não ler nada, já querer ir jogando, já querer ir montando, tenho dúvida, vou ligar lá? Porque no manual você dava para descobrir alguma coisa, né? Sim, mas isso acontecia mais naquela época, né? Era mais fácil você ligar para a hotline, era mais fácil você fazer esse contato porque eles estavam lá na mão já, né? Qualquer dúvida, liga para a hotline, né? Mas hoje em dia eu acho que essa cultura ela mudou um pouco, né? Mas na época era uma coisa assim... Putz, tinha gente que me ligava assim para falar, olha, essa porcaria desse videogame não tá funcionando, né? Você falava, senhor, o senhor conectou na televisão, né? Conectei, não tá funcionando. O senhor ligou o power? Claro que eu liguei! E ficava mais nervoso ainda. O senhor ligou o videogame na tomada? Então, assim, tinham coisas muito engraçadas, assim, que aconteciam, né? Exatamente porque as pessoas, elas tinham diversas dúvidas, né? E era mais fácil ligar para a hotline, né? Eram dezenas de chamadas por dia, né? Eu estava vendo. Olha, chegava a 250 chamadas no período de 6 horas. Deus. Era uma coisa, assim, de 200... Desculpa, não cortou. Perdão, eu que te cortei. Isso para você e a outra moça atenderem. No começo. Não era de 200 a 220, 250 por atendente. Então a gente... Por atendente. Porque a gente ficava anotando qual era a chamada, qual que era a dica, e isso posteriormente, né? Mas chegou um momento em que nós tínhamos, na minha época de hotline, né? Nós tínhamos 4 atendentes. Então era aproximadamente... 250, mais 200, vamos chutar aí mais ou menos umas 1000 ligações por dia, assim. E aí depois você padronizou as dicas exatamente para facilitar o trabalho de todo mundo, né? Para todo mundo ter o mesmo curso ali, fazer a mesma coisa, né? Como eu já estava fazendo faculdade de design, né? Tinha um negócio, uma técnica que se chamava PESTAP, né? Onde a gente era um trabalho de editoração de livros, né? E o que acontece? Naquela época a gente não tinha computador como a gente tem hoje, né? Hoje o InDesign faz esse trabalho, o Word faz esse trabalho, né? Naquela época não tinha. Então o que a gente fazia? Eu datilografava as dicas, né? Pegava uma folha de A4 e ia cortando, colando tanto as imagens de manuais quanto às vezes de fotografia de tela da televisão, e daí você ia fazendo um tipo de uma montagem e criando as primeiras páginas de um grande book, né, que tinha todas as dicas da Tectoy. E depois a gente começou a padronizar isso, e daí para que todo mundo tivesse o mesmo atendimento, né? A mesma dica fosse passado tanto por mim quanto para a Cássia, depois teve a Ana, depois teve a Kátia. Então, assim, todo mundo trabalhando com esse mesmo perfil de dica, né? Você tinha uma dica já mais padronizada, né? Sempre que alguém perguntasse do Alex Kidd, era sempre a mesma resposta.
E deve ter chegado um determinado momento que nem precisava mais de pasta, né? Porque 250 ligações por Sim. dia, parava tudo, né? Sim. É que assim, também tinha a questão de como surgiu o especialista, né? Que naquela época a gente começava a decorar as dicas e não precisava mais da pasta. Mas entravam, às vezes, de 10 a 20 cartuchos novos, jogos novos, no mês ou no trimestre. Esses 20 cartuchos a gente tinha que jogar até o final e produzir as dicas. Nem sempre esse cartucho vinha com dicas, né? Às vezes, principalmente quando era de uma terceira ou de uma parceira da SEGA, às vezes vinham dicas. Isso era muito raro, mas às vezes vinham alguma dica no sentido de vidas infinitas, mais você renovar a quantidade de vidas, você renovar os corações. Então, você tinha algumas combinações de botões que os parceiros também passavam para a gente. E também, né, tinha as lendas urbanas, né? O pessoal que ligava para a gente para dar dica para a gente. A turma que ligava falava, eu descobri aqui uma passagem secreta no Underboy. Aí você já voltava, já ficava pro teu registro. Exato, mas assim, muita lenda urbana, né? Eu descobri, eu fiz não sei o que, o Sonic virar o Mario. E assim, a gente tinha que verificar isso, porque era quase que uma obrigação, a gente está mais antenado do que os próprios consumidores, né? E daí a gente tinha que informar, olha, isso daí não funciona, né? Então, tinha muita coisa, cara, acontecia muita coisa gozada, assim. Agora, assim, Alexandre, a Tectoy, ela não lançou todo o catálogo de jogos de Master System, por exemplo, que foi lançado. Você tem muitos jogos lá fora que não tem aqui dentro. Quem fazia essa seleção? Esse a gente vai lançar, esse não vai. E depois eu queria que você emendasse com a história do Phantasy Star, que acho que meio que foi um divisor de barreiras aí, né? Quem decidia, porque isso é uma questão comercial, né? Isso não é uma questão só de esse jogo é legal, né? É uma questão comercial, inclusive o pessoal de marketing que eu tinha contato, eles me explicavam isso, como é que isso funcionava, né? Às vezes você tinha que, para levar um grande lançamento, né? Então, sei lá, o jogo do Castle of Illusion ou o Aladdin da Disney, você podia levar, sei lá, 2.000 cartuchos do Aladdin, mas para levar os 2.000 cartuchos do Aladdin, você tinha que levar, sei lá, 2.000 do Astro Warrior que estava enterrado, né? Então, existia uma série de negociações que eram feitas na época que eu estava totalmente por fora dessa parte de negociação, né? Então, quem fazia essa escolha dos cartuchos era o Stefano junto com o pessoal de marketing, que viam também, estudavam e analisavam quanto esse cartucho venderia, quanto que ele seria, comercialmente falando, interessante para o Brasil e para o negócio da Tectoy, né? Você em algum momento nos jogos exclusivos, mais para o fim da série de lançamentos, você participou, né, do desenvolvimento e tal. Mas desses primeiros, assim, de desenvolver o encarte, a caixa, o manual, isso era feito pela Tectoy, como é que funcionava? Sim, isso? Grande curiosidade da isso eram feitos pelos gerentes de marketing, né? Então você tinha um gerente para cada uma das plataformas. Então você tinha a Roberta, que era de Mega Drive, você tinha o Jaime, que era de Master System, você tinha o Paulo Montini, que era da área de Game Gear, e cada um deles exatamente lidava com essa parte do trabalho de ver o que ia ser lançado, como ia ficar a embalagem, como ficava o manual. Então tinha toda uma regra, né, uma metodologia de lançamento, né?
E tudo isso era acertado também com a SEGA, né? E eles cuidavam disso. Pessoal extremamente fora da curva, assim, pessoal muito bom, que naquela época, em 90, até nos anos 90, ninguém sabia vender videogame, né? E esse pessoal era realmente muito fora da curva, assim, porque eles vendiam videogame de uma forma extraordinária, assim. Tanto é que pegaram um jogo que já estava no mundo, já estava enterrado, e conseguiram tornar ele um sucesso aqui no Brasil, né? E em que momento o Alexandre Pagano saiu do hotline ali, daquela coisa das dicas, né, e começou a ir para um outro departamento, começou a ir para uma outra linha dentro do Tectoy, assim? Foi gradativo, né? O que aconteceu foi que a gente não conseguia mais dar conta. Então, assim, a nossa tarefa era atender o pessoal e, ao mesmo tempo, fazer as dicas. Só que, assim, não dava para fazer as dicas de 20, 30 jogos na velocidade que os cartuchos estavam sendo lançados, né? O cartucho chegava para a gente da mesma forma que chegava para o consumidor final. A gente recebia um dia antes de estar na loja, né? E a molecada já queria saber dica naquele dia, né? E tinha moleque que estava assim nas últimas fases, assim. Então a gente tinha que trabalhar muito rápido com as dicas. Então eu consultei na época o André Goldfaber, né? E falei para ele, ó, vamos criar uma função de um cara que fique só jogando e fazendo dicas. Eu me proponho a fazer isso, né? E o André, ele levou isso para o Stefano, levou para o Daniel. Eles acharam uma ótima ideia e a partir desse momento, eu era especialista de games, né? Onde eu ia simplesmente jogar videogame o dia inteiro. Apesar de todo mundo achar que... apesar de todo mundo achar que, pô, que puta profissão legal, né? Putz, era um trabalho assim árduo, assim. Eu via o mundo em pixels, pra você ter uma ideia. Eu sonhava com isso, de tanto que eu jogava videogame, né? Então, quando a gente começa a trabalhar, a coisa muda, né? E era até gozado, assim, que os pais das minhas namoradas na época, né, perguntavam, então, você trabalha? Eu falava assim, trabalho. Eu entrava na categoria do pessoal que faz educação física, né? O que você trabalha com o quê? Eu falo, educação física. Você fala assim, tá, mas o que você trabalha? A mesma coisa, cara. Eu falava, eu sou especialista de games. Mas você trabalha com o quê? Ninguém associava isso a um trabalho. Todo mundo não levava a sério isso, né? Hoje em dia você tem pessoas que são vloggers, bloggers, e putz, isso é super normal, né? Mas naquela época as crianças achavam o máximo, né? E era um trabalho realmente muito complicado, porque você tinha que gerar dicas de uma forma assim muito rápida. Então você tinha que jogar eu jogava um game por dia, assim, facilmente, assim. E games às vezes complexos, que nem o Phantasy Star que você citou, né? O Phantasy Star eu cheguei a zerar em 3 dias. Você começou em 7 para entender o jogo, depois de ter entendido como é que funcionava todo o esquema, você conseguiu baixar para 3 dias, né? Exato. Que daí, assim, a primeira vez que eu joguei, acho que deu um pouquinho mais, cara. Eu não me lembro direito, mas a primeira vez, porque foi em inglês, eu não falava, até hoje eu não falo direito inglês, né? E eu não falava inglês, eu tinha que ficar com o Aurélio do meu lado lá e entender todo um contexto, porque mesmo o Phantasy Star tendo uma quantidade de textos muito grande, era ainda reduzida a informação, né? Você não conseguia desenvolver tão facilmente assim. Então a primeira vez durou um pouquinho mais, depois que eu entendi o jogo, daí foi reduzindo os dias, e daí eu consegui chegar a uma meta de fazer em 3 dias, assim, jogando por volta de umas 10 horas por dia, assim.
E você tinha que fazer para televisão, né? Porque tinha um programa lá da Tectoy no Video Show, revista de games, jornal, enfim, não era só jogar, fornecer todo esse material didático para esses canais divulgarem e também vender a marca, né? Num primeiro momento, eu comecei a fazer atuar como um tipo de relações públicas da Tectoy, né? Sem ter a menor ideia do que é relações públicas, né? Mas eu acabava fazendo esse papel porque os jornalistas vinham fazer matérias, os jornalistas queriam dicas, os jornalistas tanto da mídia impressa e televisiva, né? Então você tinha que produzir muito material para esse pessoal, né? E o contato era comigo. Depois que a Tectoy começou a perceber que eu não estava dando conta, porque eu não era preparado para isso, né? Então o Stefano sabiamente decidiu colocar uma pessoa especializada nisso, né? E daí entra a Lígia Hernandes, que ela começou a cuidar dessa parte e cuidar de uma forma excelente, assim, né? E daí começam as coletivas, então daí ficou um trabalho bem legal, assim. Mas eu fornecia material para muita gente. Era uma coisa assim, todos os jornais paulistas, alguns jornais nacionais, né? Então, de outros estados, e televisão também fazia muito material para televisão. Inclusive, nós na época tínhamos o Video Show e depois, posteriormente, teve o Play Game, se eu não me engano, que era com o Augusto Liberato. Era o programa do Gugu, né? Que é genial também, né? O Gugu sempre foi também um cara muito visionário, a produção dele era muito boa e, os caras criaram uma ideia muito legal de colocar com chroma key a molecada dentro do jogo e a gente retirava o personagem para colocar a criança no game, né? Nessas suas maratonas de jogatinas para desenvolver as dicas, né? Teve algum que você falou, chega, não aguento mais, não consigo passar, eu desisto, em Ghosts, alguma coisa assim? Ou todos você teve uma facilidade, mesmo que demorasse, você fechou na boa? Assim, os games que você não finalizava, porque você tinha alguns, que nem o Ghosts, ele não finalizava, né? Eu não sei se esse finalizava especificamente, mas tinha alguns, por exemplo, Astro Warrior não finalizava, né? Você ia jogando ad eterno e ia marcando pontos. Quando eu chegava a alguma conclusão de que ele não ia ter fim, daí eu largava a mão. Agora, não teve, que eu me recorde, assim, não teve nenhum game que eu não terminei, assim. Todos eles eu cheguei ao fim, assim. Que, na minha época de especialista, né? Ainda bem, porque depois eu não aguentei mais. Daí entrou o Juliano, que é um grande amigo meu, né? Ele entrou no meu lugar e eu fui virar a pessoa que começou a desenvolver os games, né? Que daí eu virei o game designer. Eu vou entrar nessa parte, só quero tirar uma outra dúvida aqui. Na verdade, a gente vê os encartes dos jogos, né? Tudo bonitinho, diagramado, as fotinhos, mas muita gente não tem noção que você tinha que pausar, tinha que ir lá o fotógrafo para tirar foto da tela. Você tinha todo um esquema, sei lá, há 30 anos atrás, deu 30, vai? São 30 anos, 30, né? Hoje, assim, você tem Corel, Photoshop, você mexeu ali já tá pronto. Antigamente não, tinha toda uma equipe lá, não, pera aí, pausa, não ficou boa a foto, aí tinha que revelar a foto. Era um negócio, assim, hoje surreal de se pensar, né? Na época não existia print screen, né? Não existia isso, né? O que a gente fazia? A gente tinha na verdade, eu estava fazendo faculdade de design. Faculdade de design você tem a parte de fotografia, né? E eu já estava inteirado com isso, porque eu conhecia o Norberto Marques, que era um fotógrafo da videogame, e que ele veio me ensinar como é que se fazia a fotografia, né? Como é que se fotografava a tela de videogame. Porque eu ficava horas com eles nos estúdios fotografando tela de videogame, né? Para criar um cromo, para se revelar o cromo, para esse cromo ir para a revista.
E o Norberto que me deu as primeiras dicas de como fotografar a tela de TV, né? Porque a tela de TV ela é formada por linhas. Então, se você tirar a fotografia muito rápido, né? Se o temporizador ele for muito rápido, ele só pega a metade, daí ele pega a formação da tela pela metade, né? É a questão do batimento, né? Exato. Então, daí o que acontecia? Você tinha que reduzir a luz do ambiente, ficar no escuro, né? E com uma câmera num tripé, você reduzia a exposição, fotometrar, tinha que fotometrar, e daí sim, tudo arrumadinho, você conseguia dar o clique. Você tinha que dar o clique ainda com um gatilho externo, que é um cabinho, para você movimentar o menos possível a câmera, porque qualquer movimentação, ela ficava tudo mexida, né? Saía tudo mexido. Então, era um processo bastante complicado, assim. E, às vezes, tinha, imagina, sei lá, 10, 15 dicas de um cartucho que você tinha que ficar jogando, chegar no local, dar pausa e clicar. Eu ficava, às vezes, 2, 3 dias dentro de sala escura fotografando cartucho de videogame, cara. E pior que não dava nem pra ver como é que era a foto, como a gente viu. Já não ficou boa? Não, não ficou bom, deu um corte aqui, vamos de novo. Na época tinha um laboratório que se chamava Labtech e ficava na Paulista, ficava na Angélica. Os caras eles tinham um sistema de você deixar o filme de madrugada, você deixava numa caixinha com as orientações e já no dia seguinte eles já revelavam e mandavam a conta pra gente. E a gente usava o serviço desses caras, né? Então, às vezes eu saía 2 da manhã, que eu tinha fotografado todos os cartuchos terminados, já precisava das fotos para outro dia, já ia lá na Labtech, deixava lá na caixinha e pegava no dia seguinte. Os caras até entregavam pra gente, pô. Agora sim, no teu caso, você só ficou exclusivo da parte de games, porque a Tectoy não produz só games, tem muito brinquedo, muita coisa assim. Mas no seu caso, você só ficou ali na questão dos games, dos jogos. É isso? Só. O pessoal... Porque a Tectoy ela não era uma indústria de brinquedos, né? Ela era uma indústria de tecnologia. Ela era uma indústria que promovia brinquedos ou objetos de entretenimento para crianças e adultos, e tudo tinha tecnologia. Então, nada era sem tecnologia. Acho que o brinquedo menos tecnológico, mas que foi uma sacada ótima, foi o sapo chulé. Mas a tecnologia estava na palmilha que proporcionava o chulé do sapo, né? Então era o grande lance de tecnologia. Mas tudo na Tectoy tinha um brinquedo, todos os brinquedos, todos os produtos tinham algum quesito de tecnologia. Será que você pode contar um pouquinho do Phantasy Star? Claro. Além da história que vocês tiveram que destrinchar o jogo inteiro, descobrir onde estavam as falas, traduzir, aí encaixa tudo de novo, não deu certo, não ficou bom, aí vai de novo. Isso deve ser um negócio surreal, né? A historinha, assim, começa, na verdade, com o Stefano visitando o Maurício de Souza. Porque o Stefano tinha a estrelinha a estrelinha mágica da Mônica, né? E ele estava negociando essa estrelinha mágica da Mônica, que era um brinquedo tecnológico, era uma estrelinha de plástico, que quando ela, em contato com a mão da criança, ela acendia e tinha um som, né? Tocava uma musiquinha, era muito bonitinha. E eles estavam negociando isso e o Maurício questionou o Stefano, quando que a gente vai ter um game, né? E o Stefano não sabia responder no primeiro momento, né? Em paralelo a isso, até um pouco antes disso, a Andrea Bedrikovic, peraí que minha gata tá aprontando aqui, cara, só um segundo. Ó, pra quem tá na live agora, Só um segundo. Stefano, na cabeça. A gente tá falando com o Alexandre Pagano. Ó, eu vou dar um crédito certinho dele para ele não brigar comigo.
primeiro game designer de jogos para consoles do Brasil. Eu vou do crédito antes, é o crédito certinho que ele me passou. Primeiro game designer de jogos para consoles do Brasil. Vamos lá. Então, desculpa o problema com os bichos aqui, eu já tranquei a porta, né? Na verdade, assim, a Andrea Bedrikovic foi minha gerente de videogames, né? Ela que fazia a gestão do meu trabalho. E também é uma pessoa sensacional, fora da curva, assim, né? Ela simplesmente ela chegou um belo de um dia para mim e falou assim: Ale, joga esse game aqui para mim e me diz o que você acha. E eu confesso para você que num primeiro momento, quando eu comecei a jogar o game, assim, eu não gostei, né? Porque era um game todo em inglês. A primeira versão que eu recebi era em japonês, cara. Então, assim, eu não entendi absolutamente nada. Até tentei ir um pouco para frente. Daí eu falei para ela: olha, eu não consigo jogar. Ela me trouxe uma versão ela já tinha lá uma versão em inglês. Eu comecei a jogar. A primeira versão veio em EPROM, né? Então eu tive que espetar numa placa lá de game, um cartucho, né? E eu comecei a jogar o game e depois de umas 3, 4 horas eu comecei a gostar do game, né? Eu comecei a achar o game muito interessante, né? E daí eu falei com ela, falei: olha, Andréa, o game é muito legal, ele é encantador, ele é viciante, porém, ele em inglês não vai rolar aqui no Brasil. Porque eu que tenho facilidade com o videogame e tenho dificuldade com o idioma, né? A molecada que for jogar vai desistir de jogar em função do idioma. Daí eu falei: ó, não sei se isso te atende, né? Não sei se eu atendo às suas expectativas. Ela falou: não, você falou exatamente o que eu queria ouvir. E acabou o assunto. Daí passou mais uma semana ou duas, né? O Cláudio Yamaguchi, que era o gerente da engenharia, né? Da área de games, não existia IT, né? Era o gerente da engenharia, da engenharia de games, né? Ele me chamou na sala deles, até era uma sala muito legal, cara, porque você tinha uma maçaneta, você tinha uma tranca digital com numerozinhos para você entrar, né? E ninguém revelava. Oi? Segredo de Estado. Segredo de Estado. E era mesmo, assim, porque tinha algumas novidades assim que a Tectoy lançava que, ninguém podia ficar sabendo, né? Você quase que assinava um NDA, assim, né? Para poder trabalhar lá, né? E daí ele me chamou nessa sala e ele falou assim: Ale, eu preciso da sua ajuda para você jogar esse game. Porque a gente está conseguindo mudar os códigos e transformar ele em português. Eu preciso que você jogue ele inteirinho para mim e grave numa fita de vídeo. E daí eu e o Cláudio, os dois juntos, a gente começou a trabalhar e fazer a tradução desse game, né? E agora sim, paralelamente, o Stefano foi conversar com o Maurício de Souza, e o Maurício de Souza questionando ele sobre quando ia fazer um game, né? E o Stefano negociando com o Maurício de Souza. O que aconteceu com o Cláudio nesse momento, né? O Cláudio, na verdade, através de engenharia reversa, ele conseguiu abrir o game e encontrar os caracteres de texto. Só que os caracteres de texto desses games não eram caracteres como a gente entende hoje os caracteres de texto como fonte, né? Símbolos, então né? Não eram... Oi? Eram símbolos, né? Na verdade, eram imagens. Era um conjunto de pixels que formavam uma letra. Então, você vai fazer um A, o A como é que ele era? Eram 3 pixels para cima, 1 pixel para cima e para o lado direito,
um outro pixel para o lado direito, 4 pixels para baixo. Um pixel no centro desse... Então, isso era um A. E todo o restante das letras, a mesma coisa. Quando ele encontrou essa forma de escrita, né? Essa forma que era uma forma gráfica, ele falou, bom, se eu posso trocar esses caracteres, eu posso trocar o personagem. E foi nesse momento que se descobriu que se tinha vários desenhos dos personagens, que eram os frames, que hoje o pessoal chama de sprites, né? Que são o personagem caminhando, então tem a mudança das pernas, movimentação de braço, etc. E daí, a partir desse momento é que surge a adaptação de games no Brasil. Vocês tiveram que desenvolver uma tecnologia para conseguir abrir o jogo? Ou assim, vocês já tinham algum programa que dava ali para explorar o jogo? Porque você falou que a SEGA ali não ajudava nada, então imagino que nesse momento, então, mais ainda a SEGA falou, não sei de nada, tá com vocês aí. Não, assim, a SEGA, ela não tinha, para começar assim, diferente da Nintendo, a SEGA, ela não abria nenhum código, ela não fornecia nenhum código para as parceiras, né? A Nintendo não, a Nintendo falou, meu, você quer desenvolver pra gente? Tá o código aqui e desenvolve, né? Qual é a linguagem? Putz, é X, Pascal, não é Pascal, é Assembler, sei lá, C++. O pessoal pegava os profissionais e começava a programar. A SEGA não liberava nada. E simplesmente o pessoal de engenharia, que era um pessoal assim, putz, fora de série, até hoje eu converso com eles, Maurício Huerta, o Luiz Campelo, esse pessoal era um pessoal assim, também muito fora da curva. Assim. E eles desenvolveram uma tecnologia que eles chamavam de Desbagulhador. Desbagulhador. O nosso amigo Michael, então, lá, ele acabou de mandar desbagulhador. O desbagulhador. Esse desbagulhador era um conversor de linguagem que eles conseguiam trabalhar os pixels, trabalhar toda a parte de programação dos games. E foi nisso que eles conseguiram fazer um grande diferencial, como conseguiram trabalhar todos os códigos, trabalhar todos os gráficos, e a gente começou a efetivamente fazer as adaptações. Né? Mas vocês conseguiram entrar no jogo, a SEGA não falou nada ou chegou a criar algum impedimento? Não, vocês não podem fazer Não, a SEGA, pelo que eu saiba, a SEGA não criou impedimento por a gente tentar traduzir o game. Certo. Primeiro ponto. A gente está tentando traduzir o game. Os caras falaram, ótimo, a gente já fazia isso nos Estados Unidos. A SEGA dos Estados Unidos também fazia isso. Traduzia para inglês. A maioria dos jogos eram japoneses, né? Quer traduzir para o Brasil? Vocês vão vender mais? Vamos. Então, tá bom. Sem problema. Como é que eu faço para traduzir? Isso eu não te falo. Faz aí. Entendeu? Era mais ou menos isso. O que aconteceu foi que o Cláudio teve essa grande sacada, né? O Cláudio e o Maurício, eles tiveram essa grande sacada de desbugulhar o game e daí simplesmente acharam a forma de trocar os gráficos e o Stefano, ao mesmo tempo, teve a grande sacada de trocar um personagem e colocar o personagem da Mônica. Adaptou o Wonder Boy para Mônica, né? E daí, nesse momento, é que eu começo a jogar alguns games que eram da SEGA, porque tinha essa questão também, né? Dos royalties. Então, assim, não era interessante a gente pegar um jogo que não era da SEGA e ter que pagar royalties para um terceiro, para um parceiro e também para a SEGA. Né? Então a gente só pegava jogos da SEGA que não tinham sido lançados no Brasil e daí a gente fazia adaptação aqui no Brasil. Voltando só um pouquinho no Phantasy Star, você acha que ele fez tanto sucesso por ter sido... Talvez ele tenha sido o primeiro RPG a ser lançado para Master System, acho que não teve nenhum outro antes.
Acho que sim, acho que sim. Não teve outro antes, não. Depois tiveram... RPGs, né? Mas acho que o Phantasy Star foi o primeiro a ser lançado. Teve o Carmen Sandiego, que eu não sei se pode ser chamado de RPG, mas eu acho que RPG mesmo, primeiro foi o Phantasy Star. E você acha que fez tanto sucesso pela qualidade do jogo ou por ter sido o primeiro, por ter sido RPG, ter a questão do save, né? Que a criança podia jogar, cansei, salvei ali, depois eu volto. Porque até então os outros não tinham. Ou você ia embora, ou deixava lá o jogo pausado a noite inteira, voltava no outro dia depois da escola para jogar de novo. Eu tenho a impressão, daí assim, é uma impressão particular, né? Eu acho que você criou uma conexão muito forte com o idioma. Acho que ele ser traduzido fez com que o game ele se tornasse um grande sucesso. O Phantasy Star ele tem a sua questão de ser um game interessante para a época, né? E para o console de alta tecnologia, porque os labirintos eles eram incríveis, a movimentação, né? De você estar navegando nos labirintos. Mas eu acho que essa coisa com o idioma facilitou muito a jogabilidade e transformou ele num sucesso que ele é. E eu acho que tanto o Stefano quanto a Andrea sabiam disso, né? Eles sabiam que se tivesse um vínculo com o idioma ia ser um negócio que ia se tornar um sucesso. E foi, né? Inclusive eu não sei se primeiro veio o Phantasy Star e depois veio o Doom, ou se veio o Doom e depois veio o Phantasy Star, porque um tem a mesma característica do outro, da forma de andar, da forma de você se locomover pelos labirintos, né? Eu sei que um é inspirado no outro, mas agora não sei qual que é qual. Eu acho que o Doom foi inspirado no Phantasy Star, alguma coisa assim. Eu acredito que sim, cara, porque eu lembro de eu já tá desenvolvendo games quando surgiu o Doom para computador, né? E até na época o pessoal da Tectoy lá criou uma rede interna e a gente jogava Doom com o pessoal em rede. Olha que legal. Isso é um bastidor muito perigoso de ser falado. Mas a gente viu, diversão naquela época, nos anos 90, 91, a gente jogando em rede, só que numa rede pirata, ninguém sabia, só o pessoalzinho de desenvolvimento lá que sabia. E algumas pessoas de marketing também, porque também se falasse iam acabar com a nossa brincadeira. Então já tinha horário marcado e era um negócio meio velado, assim, ninguém falava pra ninguém. Era assim, ó, hoje vai ter, hein? Tudo bem? Aí todo mundo fazia hora extra lá e ficava jogando o game e cada um matava o outro, era divertidíssimo, assim. Eu estava lendo numa das suas entrevistas que o pessoal, assim, eu vou colocar essa palavra apaixonado, eu acho que eu estou falando da forma correta, que a galera vestia a camisa mesmo, que o pessoal era apaixonado pelo que fazia. Vocês desbravaram todo um mercado, toda uma cena de games que até então não existia, ou se existia, era muito fraca, né? E vocês deram um passo a mais, vocês começaram a desenvolver os jogos, os exclusivos nacionais, que até então não tinha, né? E você, digamos, é o precursor disso tudo. E imaginou que com pouca ferramenta, ou com poucos recursos, conta um pouco disso, assim, porque imaginar que há 30 anos atrás vocês fizeram e que a galera curte, apaixonada até hoje, é um acontecimento, né? Não, mas o mérito não é meu, cara. O mérito é de um cara que é o Daniel Dascal. O Daniel Dascal, ele era uma pessoa assim... se a gente pode fazer uma comparação, só para que todo mundo entenda, o Daniel Dascal, ele era um tipo de Walt Disney, assim. E o Stefano, ele era um tipo de Roy Disney. O Stefano era mais voltado para o negócio, o Stefano era mais voltado para os números, o Stefano era uma pessoa mais voltado para a estratégia. O Daniel, ele era apaixonado por tudo que ele fazia. O Daniel, ele sentava do lado de cada um dos funcionários, por mais independente da função que ele fazia, e ele chegava e falava assim: oi, tudo bem? Eu sou o Daniel. Eu vim aqui, quero saber o que você faz. Me explica o que você faz.
Eu quero te conhecer. Ah, não, você não é o Daniel, você não tá sentado do meu lado. Devia ser mais Não, uma puta, bicho, quando isso aconteceu comigo, tá? Porque se você perguntar isso para outros funcionários, é bem capaz de ter acontecido com eles também. Quando isso aconteceu comigo, eu não sabia muito bem quem era o Daniel. Eu só jogava videogame, era uma besta quadrada. Ainda continuo uma besta quadrada, um pouco menos besta. Mas o Daniel, ele sentou do meu lado e eu achei que ele era um executivo lá que estava perdendo o tempo dele, assim, né? E eu nem estava dando muita atenção, assim, depois que me falaram quem ele era, né? E daí que eu admirei ele mais ainda, porque ele era um cara muito simples e um super visionário, né? Era um cara genial. E daí, assim, esse amor pela Tectoy acontecia exatamente nisso, porque todo mundo que trabalhava lá era uma coisa, assim, que não dá para explicar. Todo mundo amava o que fazia. Se me perguntar assim, mas você trabalhava na área de games. Meu, o cara de RH também amava o que fazia. Eu conheci várias pessoas de RH, várias pessoas do administrativo. Todo mundo fazia aquele trabalho que não era criativo, que não era de videogame, mas a Tectoy eles amavam. Todo mundo vestia a camisa da Tectoy, que era uma coisa, assim. Então, eu acho que é muito mais em função do Daniel, em função do Stefano. E a gente, por amar tanto a empresa, a gente fazia qualquer coisa. E daí entra essa questão de tem pouca tecnologia? Meu, dane-se, vai lá e faz. Era mais ou menos isso. E hoje na Digital, né, na minha empresa, a gente trabalha do mesmo jeito, porque essa marca ficou, né? Então, meu, precisa criar alguma coisa. Vamos dar um jeito. Tanto que você criou o Asdrubal. Mas não é. O Asdrubal... o Asdrubal tinha um grupo de teatro, né? Que era o Asdrubal Trouxe Trombone. E quando a gente começou, quando chegaram pra gente, falaram, olha, meu, a gente vai... Esse funcionário é uma desgraça, né? O funcionário, ele chega e fala assim, ele nunca está satisfeito, né? Principalmente a gente que estava desenvolvendo, a gente fala, a gente não é de nada, a gente só fica fazendo adaptação, o jogo tá pronto, a gente só troca personagem. Porque a gente já sabia fazer, né? Isso a gente sabia fazer. A gente fez nos 4 games, a gente já começou a falar que isso era fácil fazer, né? E ficou fácil. Né? Aí foi embora. Depois que a gente já pegou o jeito, daí, assim, adaptar era bobinho, né? A gente quer ser mais raiz, a gente quer desenvolver do zero. E daí, puta, acho que a gente encheu tanto o saco do pessoal de marketing, e o pessoal de marketing falou, tem uma possibilidade aí, vocês vão desenvolver. Falei, putz, que legal! E, puta, só que quando caiu a ficha, a gente falou, a gente não sabe desenvolver. A gente não tem a menor ideia de como desenvolver, né? E daí que entra o lance da Disney, porque eu fui pegar a metodologia de produção de um curta-metragem, de um longa-metragem, e a gente começou a fazer exatamente igual a um videogame, só que igual a uma animação, só que era um videogame. E o videogame nada mais é do que uma animação interativa, né? E junto com o pessoal da engenharia, que era o pessoal de IT, a gente começou com o pessoal de marketing, todo mundo junto, a gente começou a criar uma metodologia na época, né? Então a gente criou uma metodologia de adaptação de games e depois a gente criou uma metodologia de desenvolvimento de game. Que isso foi muito legal, né? Mas não posso colocar como se eu fosse o precursor. Eu acho que o trabalho de uma equipe inteira, cara. Todo mundo dava cara. Bom, o Asdrubal, assim, eu cheguei e falei, olha, se a gente falar que a gente... Porque quando eles falaram que a gente ia fazer o jogo do Pica-Pau, né? Do Walter Lantz,
eu fiquei maluco, cara, porque eu era fãzaço do Pica-Pau, né? Eu adorava a animação do Pica-Pau, né? Assisti todos os episódios do Pica-Pau. E quando eles falaram que a gente ia fazer o Pica-Pau, eu falei, olha, a gente não pode... se o pessoal porque agora eu não estava mais na área de hotline, né? Não era mais da área de especialista de games. Se o pessoal do jornal souber que a gente está fazendo um game do zero e é o Pica-Pau, vai estragar qualquer estratégia de lançamento. E a minha gerente na época, que não era mais a Andréia, era a Vivian Rosso, ela concordou comigo, falou, não, a gente tem que colocar um nome diferente aí. Daí eu falei, vamos colocar Asdrubal, trouxe o trombone, né? Ninguém nunca vai fazer nenhuma identificação com isso, né? E, putz, pegou. E a gente começou a chamar de Asdrubal, o tempo todo de Asdrubal, né? E o game virou, internamente, ninguém falava Pica-Pau, todo mundo falava Asdrubal. Pica-Pau foi o primeiro desses exclusivos, então, a ser projetado. Foi. Tanto é que, mesmo depois que eu saí da Tectoy, se você pegar alguns gráficos dos jogos que foram desenvolvidos pela Tectoy, eu não me lembro quem foi a pessoa que trabalhou na época como desenvolvedor, se eu não me engano era Fábio, mas eu não me recordo. Eles usaram vários gráficos que a gente já tinha usado no Pica-Pau. Então eles reutilizaram gráficos. Foi realmente alguma coisa inovadora da época, né? A Tectoy tem duas adaptações muito famosas, assim, pelo menos para quem joga, para quem gosta, que é o da Mônica, né? São os jogos da Mônica, sim, que eram do Wonder Boy, e também tem o Chapolin, que muita gente não sabe que é uma adaptação do Ghost House. Você chegou a trabalhar com o Bolanhos, ou você já tinha saído? Não, fui eu que fiz todos os desenhos tanto do personagem quanto da tela de apresentação, né? A gente fazia, você já deve ter visto em alguma matéria que eu comentei, né? Que a gente pegava papel quadriculado e ia fazendo a reprodução no papel quadriculado, né? Eu vi um desenho de Mônica, eu acho. Exato, exatamente era isso. Né? A gente pegava o desenho em traço livre, né? E depois ia quadriculando, né? Para você ter uma referência de como montar uma tela, né? Porque você não tinha como... na época não existia nem scanner, cara. Quer dizer, se existia, a gente não tinha essa tecnologia. Mas não tinha scanner para a gente digitalizar a imagem e colocar ela no fundo e por baixo e... desenhando pixel a pixel, né? A gente tinha que fazer o trabalho numa referência em papel, né? Para depois ir achurando pixel a pixel no computador. Às vezes dava errado. Então, assim, porque a gente não tinha mouse também. Então, eram os botões direcionais, para cima, para baixo e espaço. Então, assim, você ia para cima, apertava espaço, ele achurava. Você escolhia uma cor, então você ia numa tecla específica, escolhia cor X. Daí você ia com o cursor direcional e espaço. Ele pintava. Imagina, era um trabalho... A gente amava muito. Só posso te falar isso, a gente amava muito. Era um trabalho de preso, assim, né? O do Chapolin, vocês conseguiram uma aprovação rápida? Vocês tinham que mandar para ele, gostei, não gostei... O pessoal de marketing falou com a administração do Bolanhos. Eu sei disso. Eu não tive contato com o Bolanhos. O pessoal de marketing teve contato. Eu acho que eles tiveram contato até com o Bolanhos. Mas todas as telas do Chapolin... E tem mais uma curiosidade que era o seguinte. Se eu não me engano, o Chapolin, o Ghost House, ele tinha 250K. É um jogo pequeno, né? É um jogo pequeno. Só que na China não existia mais EPROM de 250K. Era só de 1 mega. Então, o que aconteceu? A gente tinha esse custo adicional mais o custo dos royalties do Bolanhos, né?
do personagem. Mas tinha mais negagem. Então a gente conseguiu colocar novas telas que não existiam no jogo original, exatamente porque tinha esse espaço adicional. E então, vocês criar tudo do zero, né? A trilha, fundo, os sprites. Do Ghost House, da adaptação do Chapolin, você está falando? Esses exclusivos e do Chapolin também, né? Não, o Chapolin a gente usou a mesma trilha, os mesmos efeitos, a gente só trocou o personagem e as telas de apresentação. Tá. Que eram um pouco mais trabalhadas, assim, né? E todas essas telas fui eu que fiz. Assim, você imagina o seguinte, na época tem a história do Chapolin com N ou M, se eu não me engano. Sim, Chapolin com N, não é? Então, eu acho que em espanhol, ou né, originalmente, é com N. Mas, então, e na época a gente escreveu com M. Só que quando eu fiz a primeira tela, né, eu desenhei pixel a pixel com N. E daí o Jaime chegou para mim e falou, que era o gerente de produto do Master System, ele falou, puta, Ale, a gente vai fazer o Chapolin com M. Eu falei, eu acho que tá errado. Ele falou, não, em português se fala Chapolin com M, vai ser com M. Eu tive que redesenhar quase a tela inteira por causa de uma perna de M, né? Eu xinguei muito o Jaime esse dia, assim, por todo carinho. Para trabalhar com o Maurício, imagino que ele é um gênio, né? Para criar o que ele criou só sendo um gênio. E acho que dentro dessa genialidade dele deve estar incluída o perfeccionismo. Não, aqui não está legal, isso. Como é que é trabalhar ou foi trabalhar com ele? Eu não sei se você trabalhava direto, se era com a equipe dele. Não, trabalhava com a equipe dele, né? Eu conheci alguns desenhistas, né? Mas era muito mais a parte administrativa. Não me recordo do nome da pessoa que eu tinha contato lá com o Maurício, mas a equipe do Maurício era muito boa, com a mesma pegada da Tectoy. Todo mundo amava muito o que fazia lá, e todo mundo ama muito o que faz no Maurício de Souza. Eu tenho alguns profissionais da Maurício de Souza que trabalham para mim e assim, que prestam serviços, né? Que fazem freelas, né? E o pessoal ama muito o Maurício de Souza, né? Pela metodologia, por toda a grandeza que é o Maurício de Souza, né? Na época, a gente tinha um contato muito grande e o Maurício sempre foi, a equipe, né? Quando a gente fala Maurício, a equipe, sempre foram muito perfeccionistas, assim. Então, os detalhes, assim, o desenho da calcinha da Mônica tem que aparecer, a Mônica ter os dentinhos, a gente tem que tomar cuidado com os dentinhos, tinha todo um detalhe por trás, assim. Difícil de trabalhar? Não difícil. Eu acho que fazer negócio hoje com a Maurício de Souza é mais difícil do que trabalhar com eles, né? Você trabalhar com pessoas que são perfeccionistas é muito bom, não é ruim. Melhor, né? Te faz ser um profissional melhor, né? Exato. Então, assim, perfeccionismo não é uma característica ruim, né? Pelo contrário, é uma característica muito boa. Se o perfeccionismo não é um capricho, é uma diferença muito grande, assim. Capricho é uma coisa, perfeccionismo é outra. E o Maurício, ele é perfeccionista, e a equipe do Maurício é perfeccionista. Eles são muito bons para trabalhar, assim. Eu imagino que Imagino não, né? Eu vou dizer que eu quase tenho certeza pelo meu achismo, mas os jogos da Mônica devem ter sido de enorme sucesso e devem ter vendido muito. Foi. Você consegue dizer assim, obviamente não dá para a gente dizer números exatos,
Mas, por exemplo, a tiragem de cada jogo geralmente eram as mesmas, desde o comecinho lá da Tectoy, os primeiros jogos, ou se cada jogo eles, vamos produzir 100 mil do Castle, vamos fazer 1000 do Astro Warrior. Você tem alguma noção? Porque assim, a gente que coleciona, que vende, que troca, alguns jogos você tem a rodo, por exemplo, Tom e Jerry, Flintstones, né? É mato. Mas tem alguns jogos aí que o pessoal não acha de jeito nenhum. Assim, aparece um a cada 5, 10 anos e quando aparece já some. Então a galera fica se pensando, onde foram parar esses jogos, ou se lançou poucos, ou vários. Não sei se você tem... Eu não tenho ideia dos números, né? Eu posso até entrar em contato com algum colega nosso que na época trabalhava com isso, então a Robertinha, o Jaime, ou mesmo o Paulo Montini, eu posso falar com eles para ver se eu consigo esses números. Eu sei assim, daí pela parte de vendas, que era o pessoal que eu conhecia em função do meu pai, né? Eu sei que o Mônica, qualquer jogo do Maurício de Souza, tudo que entrava vendia. Era assim, era impressionante, assim. Tudo que entrava vendia. Não tinha sobra, né? Eu acho que sumiram exatamente porque o jogo era muito bom. E provavelmente quebrava. Concorda? As pessoas elas usavam tanto que chegava uma hora que o jogo pifava. Então eu acho que isso seria talvez o motivo do porquê não existe tanto. Mas eu sei que a Tectoy vendeu muito. E não só Master, como o Mega, né? O do Mega, assim, um dos jogos que eu mais gosto é o Mônica no Castelo do Dragão. Eu achei que você ia falar o Super Monaco GP do Ayrton Senna. Não. Eu tive muito pouca participação com isso. Só tive a oportunidade de conhecer o Senna. Mas... Também não, né? Oi? E não foi no GP também. Não foi. Eu tenho vergonha de culpar. Para quem eu falo isso... E aí lá junto, não quero. Não gosto. O cara não gosta disso. O Senna ficou me olhando assim e falou: gostei de você. Porque, puta, eu acho que ele não fazia esse convite. A gente teve um papo muito informal, assim. Ele é muito tímido, ele era muito tímido, era muito quieto, né? E daí a gente começou a bater um papo assim muito peculiar, assim, né? Eu não fiquei perguntando para ele nada sobre a vida dele, né? A gente ficou falando sobre o game, como é que a coisa devia se desenrolar. Foi um negócio assim, muito tranquilo, assim, né? Exatamente porque eu não tinha o menor interesse em Fórmula 1, né? Eu não conheço, cara. Eu sou péssimo de carro. Se o meu carro parar, eu chamo o guincho. Eu não sei nada de carro, né? E, putz, as pessoas eram aficionadas por essa tecnologia, né? Então, quando ele chegou e falou assim, você não quer ir lá? Pô, eu consigo fazer você entrar? Eu falei, puta, cara, obrigado, mas eu não gosto disso. E ele falou, tá bom. E ele também não me julgou nada disso, sabe? Ele falou, você não gosta? Tá bom. Eu também não sou chegado em videogame, alguma coisa assim. Também não quero jogar mesmo. Exato. Então, e foi um contato ótimo, assim. O Senna era uma pessoa incrível. E é óbvio, né? Conhecia cada um dos autódromos, assim, tinha uma memória fotográfica de cada uma das curvas, assim. Que foi o que eu falei em outras matérias. Eu falei, com vício de videogame, eu entrei a 200 por hora numa curva lá e ele falou, vou parar, esse game tá errado. Porque a gente desacelerar o carro, né? Ele comenta alguma coisa. Ele simplesmente falou assim, entrar nessa curva, nessa velocidade, você se mata. Você não pode entrar numa curva dessa, né? E daí o carro passou por cima da zebra, perdeu velocidade, ele, também isso aí tá errado. A gente usa a zebra para poder pegar atrito, para entrar
não pode reduzir velocidade, né? Então, ele foi muito pontual em tudo que ele falou, assim. Foi uma reunião muito interessante, assim. Você joga ainda? Não. Ficou lá atrás, essa parte de jogador, de gamer. Então, videogame eu tenho jogado muito pouco, cara. Eu jogo muito pouco, porque assim, realmente falta tempo, né? Essa nossa vida contemporânea não permite que a gente tenha tanto tempo, assim, né? Para conseguir jogar, assim. Eu tenho a minha empresa, daí tô ficando velho, preciso ir para academia, para ficar forte, não ficar flácido, né? Ficar flácido é mais fácil do que ficar forte. Então, isso toma muito tempo e eu não consigo arrumar um espaçozinho para conseguir jogar videogame. O que eu faço é jogar games no celular, assim. Vira e mexe, eu vejo algum joguinho que me interessa e eu fico passando um pouco do tempo jogando jogos do celular. Eu te confesso que se tivesse os games do Master System, né, nos celulares, eu acho que seriam assim um must assim, para muita gente. Eu sei que tem alguns jogos que existem nos celulares, assim, até Alex Kidd, Castle of Illusion, mas eles não são muito baratos, eles são meio caros assim, de comprar. E se não fosse tão caro, eu comprava. Inclusive, até hoje, Alexandre, tem muita gente ainda de forma independente produzindo jogo, né? O Alex Kidd, pelo menos nacionalmente, são 4 títulos, né? O Miracle World, o High Tech, fugiu o nome dos outros 2 agora, não branco. Mas você tem vários, né, que a galera vai adaptando, tem o Alex Kidd Nightmare, tem o das bicicletas lá, o BMX, e fora os outros títulos, o que a galera cria, assim, é um negócio impressionante. Você consegue acompanhar esses lançamentos ou... Não, eu realmente eu entrei na área de business game, né? Então a área de business game ela é um universo bastante interessante, assim, né? E eu me afastei um pouco do entretenimento, né? Óbvio, o business game ele tem que ter uma pegada também de entretenimento, que é o que o que eu comecei a estudar nos anos 90, que era o que tanto chamava atenção. Então a questão do flow, a questão da gamificação, tudo isso a gente estudava não com esses nomes, né, que são nomes atuais, né, que as pessoas encontraram agora, mas na época eu chamava de edutainment, né, que era educação e entretenimento. Sempre que o jogo tivesse essas fórmulas, ele pegava, ele dava certo. E se ele tivesse a questão do flow, da gamificação, ele dava mais certo ainda. Então hoje a gente trabalha muito mais em cima desses games, desses business games, né? Que são jogos voltados para a indústria. E eu acho que assim é um caminho sem volta. O game no mercado de trabalho, ele é algo que cada dia mais vai ser presente, né? Eu até comentei, há alguns anos atrás, eu comentava sobre aonde eu achava que a tecnologia ia nos levar, né? Então, há muito tempo atrás, eu falava sobre a câmera digital, depois a câmera apareceu, eu falava sobre essa questão dos games entrarem no dia a dia da gente, né? E daí veio os smartphones e as coisas aconteceram. Então, o business game, eu acho que é um negócio assim que assim volta. E hoje em dia, se você pegar profissionais da medicina, né, existem diversos business games voltados para a área de medicina. As pessoas não imaginam o universo disso, né? O meu urologista, por exemplo, ele comentou comigo que existe um tipo de joystick, que é o que os médicos utilizam para comandar as sondas, né?
E são joysticks bastante complexos, que mexem com todos os dedos. É um negócio assim, dificílimo de você estar atuando. E existe um business game, ou seja, existe um game voltado para esse público. É um game dedicado único e exclusivamente para eles, né? E para esse tipo de aparelho. Então, assim, não é só na aeronáutica, né? Porque quando você fala de business games, você só pensa na aeronáutica, né? Mas hoje em dia você tem games que simulam bolsas de valor, você tem games que simulam essa parte de medicina, e a gente mesmo faz treinamentos para multinacionais, para farmacêuticas, para que eles como abordar um médico, como responder às questões que o médico está colocando, as inseguranças em relação ao medicamento. Então, tudo isso são estratégias que a gente vai colocando em jogos, aonde a pessoa ela vai aprendendo e jogando, e ela vai automaticamente se divertindo e aprendendo, né? Ale, ó, para o pessoal não falar que eu sou mal educado, e eu também já tomei 1h30 do seu tempo, eu separei 3 perguntas rapidinho aqui da galera, para o pessoal falar, pô, não dá atenção. Ó, ô Michael, se você estiver online, eu espero que você esteja. Obrigado por ter feito a ponte com o Ale. O cara sensacional. Um puta bate-papo, o cara é uma enciclopédia do Tectoy também, o Michael. Tudo que a gente tem dúvida, o Michael, olha isso, é aquilo. Ele ajuda a gente bastante. Ele mandou aqui, ó, ele tá aqui com o Sega Club, o Michael. Ele mandou aqui, fala da história do Geraldinho, Ale. Que história que é essa do Geraldinho? Tem do Geraldinho. O Michael é uma pessoa muito querida, né? Eu tenho a maior admiração e o maior carinho pelo Michael, porque ele é uma pessoa que ele facilita com que as pessoas elas tenham esse lado retrô do videogame, né? Ele é um dos facilitadores, é um dos grandes facilitadores, né? E eu respeito muito o Michael. Ele tem um conhecimento assim gigantesco, né? Eu tiro dúvidas sobre a Tectoy com o Michael. Ele sabe tudo. Sabe mais do que eu. Sabe mais do que eu fazia. A história do Geraldinho é muito, muito engraçada, cara. Porque o Glauco, que era o cartunista que fazia o Geraldinho, eu tive contato direto com ele, né? Muitas vezes. Então ele foi muitas vezes no Tectoy, eu era fã do Geraldinho, né? Adorava as tirinhas, né? E o Glauco era muito louco, né? Muito louco no sentido assim, genial na loucura dele, né? Em criar o personagem, e também através dos psicotrópicos e outras substâncias mais, né? Sem o menor julgamento, pelo amor de Deus. Ele era um cara que, ele buscava criatividade em tudo, né? E o Geraldinho ele teve uma característica que a gente já estava assim, com toda a metodologia de adaptação já muito bem trabalhada, assim, né? A gente já tinha a metodologia pronta, já sabia como fazia, já sabia como desbagulhar. Eu não vou falar isso hoje. Desbagulhar. A gente já estava com essa produção muito bem estabelecida, né? Pré-estabelecida. E eu já, quando a gente soube que a gente ia fazer esse game, eu já pedi pro pessoal da engenharia tirar o personagem, eu já desenhei o personagem, já adaptei ele nos caracteres, já fiz a tela de apresentação, trabalhando tudo. Só sei que assim, acho que 15 ou 20 dias o jogo estava pronto. E a gente precisava da aprovação do Glauco. Cadê o Glauco? O Glauco sumiu, cara. E eu ligava para casa dele e falava, preciso falar com o Glauco. Então, eu também, eu não sei onde que ele tá. Eu falei, meu Deus do céu, mas aonde que ele foi? A gente não sabe, ele sumiu. Eu falei, pegou uma nave espacial e foi abduzido, né, cara?
E eu procurei ele a semana toda, o pessoal, todo mundo estressado, porque cadê o Glauco, cadê o Glauco? Meu, passou acho que uma semana a gente não conseguindo falar com o Glauco. Ele aparece na Tectoy tudo arrebentado, meu, com faixa, braço quebrado. Meu, Glauco, o que aconteceu, cara? Ele falou, puta, meu, você não sabe. Eu tava acho que tava na Mogi Bertioga, não sei, ele tava numa dessas serras, perdeu o controle do carro, né? Sofreu um acidente, caiu a ribanceira, capotou diversas vezes, ficou um dia perdido, e daí uma pessoa que era da região achou ele lá, pegou ele, levou ele na casa da pessoa, e daí cuidou dele, etc. E daí sim que ele apareceu. Mas ele ficou uns 3, 4 dias perdido na casa dessa pessoa. Porque essa pessoa também não tinha telefone, não tinha nada, né? Não existia celular, né? E simplesmente ele sumiu, desapareceu. Quase que não sai o jogo, então. Quase que não sai o jogo em função dele. Tem um outro amigo nosso de Minas, o Frank, a hora que você estava falando da programação do jogo, ele mandou uma pergunta aqui. Qual software que usa para editar essas telas? Eu não sei se... Desculpa, só de pegar um cabo aqui que está acabando minha bateria. Qual software que usa para editar as telas? Ele mandou uma risada no final aqui. Acho que ele está querendo produzir jogo também. Olha, nós não tínhamos software. Essa é a verdade. Assim, a gente não tinha software. Não existia software. Eram softwares criados pelo pessoal da engenharia. Acredite se quiser. O pessoal criava os softwares para que a gente pudesse trabalhar os games. Então não existia software. O software era nós que criávamos mesmo. O software era vocês. E era, assim, funcionava como é que se diz? Funcionava no Basic. Tinha alguns softwares lá que eu acho que era Basic. Eu não me lembro qual era a linguagem, não. Não me lembro. Daí eu vou precisar falar com o Guerta para ele me lembrar qual era o software que a gente utilizava. E o Alexandre, a última pergunta aqui. A galera que coleciona, que está atrás dos jogos, do famoso full set, sempre trava em alguns jogos, né? Operation Wolf e tal. E a bendita Global Defense. Eu não sei se você chegou a jogar esse jogo, mas assim, o pessoal está perguntando onde foi parar a Global Defense. Eu não sei se você sabe se teve uma... Você já falou que não sabe, né? Se teve uma tiragem grande ou não. Mas é um jogo o Global Defense que não acha. Eu vou ser bem sincero com você, eu não lembro do Global Defense. Não é um título que é esquisito para mim. Eu devo ter jogado, né? Mas eu não me lembro do jogo, não me lembro nada Era o Perit, era alguma coisa com relação à Guerra Fria. Eu não lembro do enredo direito do jogo, mas o pessoal tá todo mundo atrás desse jogo e não acha. Eu não... Onde foi parar? Eu fico encantado com essa cultura toda retrô, assim. Eu fico realmente encantado, porque a gente nunca achou. A gente só tinha... a gente só queria fazer um trabalho legal, entendeu? A gente tinha muito amor por fazer um trabalho legal. Mas a gente nunca achou que vocês amassem tanto isso. Então, sempre quando alguém vem, questiona se eu posso fazer uma entrevista ou falar um pouco sobre o assunto, eu faço com o maior carinho, porque assim, para mim, eu tenho muito orgulho de ter participado da vida de vocês quando vocês eram mais jovens, né? E, putz, eu nem sabia que vocês gostavam tanto disso. A primeira vez que eu tive ideia que vocês gostavam tanto disso foi quando eu estava numa loja do Mapping, né? Porque, assim, eu alucinado, depois que trabalhava, ia para a faculdade, às vezes passava numa loja do Mapping para ver como é que o display das lojas estavam
nem era minha função isso, mas eu sempre passava para dar uma olhada, assim, para ver se estava legal, e se não tivesse legal, eu chamava a atenção do pessoal. E daí teve uma criança que estava falando com a mãe, e eu fiquei só ouvindo, assim, né? E a mãe falando, olha, eu vou te comprar o cartucho do seu aniversário, né? Acontecia muito isso na época, eu quero um cartucho de aniversário, então eu vou te comprar o cartucho, qual que você quer? E o menino, assim, não sabendo escolher, né? E daí, ele escolheu, aliás, eu cheguei para ele e falei, ó, posso te dar uma dica? Ele falou, pode. Ele falou, leva o Turma da Mônica. Ele falou, eu tava querendo esse jogo, mas eu não sei se é bom. Eu falei, é bom, leva. Ele olhou para mim e falou assim, ele devia ter uns 7 anos, né? Ele virou para mim e falou assim, me escuta, como é que você conhece o jogo, né? Você é velho. Ele falou assim para mim. Você é velho, o que você conhece esse jogo, né? Eu falei, não, fui eu que fiz, né? A hora que ele falou, mãe, ele é o cara que fez. Moço, só me dá seu autógrafo. E daí eu autografei o jogo dele. Olha, que legal. Eu não sei, eu não conheço, óbvio, não sei quem é essa criança. Se ele estiver ouvindo, entre em contato comigo, teria o maior prazer de conhecê-lo. Mas essa criança, ela foi o primeiro momento que eu falei assim, eu acho que essa moçada curte o trabalho da gente, assim. Porque a gente ficava muito nos bastidores, né? A gente não tinha tanto contato, assim, com o público de fora, né? E a gente só sabia do pessoal das revistas, mas a gente não tinha noção de qual era a tiragem das revistas, quanta gente lia, quanta gente gostava disso, né? Então, por isso que para mim assim, eu sou fã de vocês, na verdade. Só para te dar um feedback, a gente tem alguns grupos de games e tal, né? A galera compra, vende, troca ideia, faz um monte de coisa. E assim, basicamente o público é uma galera da faixa dos 35 aos 40 anos, que foram moleques naquela época que o Master, que o Mega foi lançado. E assim, você tem médico, tem caminhoneiro, tem professor, tem de tudo, né? E assim, existe... O Michael deve te dar esse feedback, talvez também. Existem umas coleções assim que é uma coisa assim surreal, né? Todas guardadas na caixinha de acetato, com sílica, todo completinho, as caixas impecáveis. Tem um cara, não sei se você conhece, o Diógenes. Conheço o Diógenes. Assim, a coleção dele é surreal, que assim, ele tem... Se ele não tiver todos, ele está perto de todos. Todos os consoles, variação de fonte, de cabo, de caixa. E assim, foi criada uma memória afetiva tão grande nessa turma, que mesmo depois de velho, essa galera que está com 40, 35, 45 anos, o pessoal mantém vivo até hoje a memória da Tectoy, né? Então, eu não sei como teria sido parte do mercado nacional se não tivesse existido a Tectoy, né? Eu faço uma comparação grosseira, Marcos, que eu acho que a Tectoy, nos anos 90, era a Apple dos anos 90. Porque tudo que a Apple lança é genial, né? E tudo que a Tectoy lançava naquela época era genial, né? Então eu me permito de fazer essa comparação, porque eu acho que realmente a Tectoy nessa época era, assim, sensacional. Não que hoje não seja, eu sei que eles são uma empresa bastante séria, mas assim, são outros momentos, né? Mas a Tectoy naquela época, ela realmente construiu uma história muito legal. Tanto que acho não, né? Talvez a última grande tentativa tenha sido o Mega Drive agora, de 2017. E a galera sempre pede, pô, vamos relançar o Master System. Eu não sei se a Tectoy um dia vai fazer isso. Lança aqueles compacts, aquele azulzinho, o Evolution, né? Que um jogo na memória. Mas é impressionante que a galera quer cartucho, a galera quer manual, a galera quer encarte, né? É muito louco, assim, Alexandre. A nossa turma,
de gente dos grupos de Facebook, você vê as páginas de Master System, de Mega Drive, 10 mil, 15 mil pessoas, as raridades que as pessoas aparecem, jogo lacrado, até hoje a gente encontra. Eu não sei se o Michael já comentou com você de uma reunião que a gente fez com o Stefano. Se ele comentou... Isso foi mais recente, né? Isso não eu não me lembro quando foi. Eu tenho uma foto com o Michael, a gente na Tectoy. A gente fez um projeto juntos de relançarmos não, né? De dar continuação no Mônica no Castelo do Dragão. A gente fez um projeto de ter os jogos do Master System e do Mega Drive para celular com joysticks com Bluetooth da Tectoy. Então, com joystick do Master System, joystick do Mega Drive, para você poder jogar no seu celular. A gente fez um projeto muito legal. Infelizmente, o projeto não foi para frente, devido a custos, devido a uma série de problemas, né? Mas, assim, eu teria um enorme prazer de fazer projetos voltados para entretenimento, né? Mas o custo é muito alto, o desenvolvimento é muito complicado. Hoje em dia, por mais que você tenha ferramentas fantásticas, né? As engines que você consegue criar jogos muito facilmente, eu acho que a parte burocrática é mais complicada, né? Os direitos autorais, fazer tudo de forma oficial, né? É muito mais complicado. Eu falei com uma moçada que fez uma adaptação do Wonder Boy com Mônica no Castelo do Dragão, uma versão nova aí, e ficou muito boa, uma molecada muito boa, né? Realmente é mais complicado. Alexandre, a gente precisaria de mais umas 2, 3 para tentar contar metade do tanto de coisa que você sabe e do tanto que você... Falhou? Voltou. Voltou. Alexandre, eu não sei se você me ouviu, assim, a gente precisaria de mais umas 2, 3 lives dessa para tentar contar metade do que você vivenciou e do que você vivencia. Mas, assim, já tomei quase 2 horas do teu tempo. Última hora você topar de novo, a gente faz mais um bate-bola desse. E aí eu queria que você deixasse um recado aí para nós, viúvas da Tectoy, de Master System, de Mega Drive, né? E para a galera, em geral, do mundo gamer aí, do que você acha que vai ser o mercado futuro aí. O que você já deu uma breve explicação de como está o mercado hoje, mas assim, na sua visão, do que você vivencia, para essa galera aí, o que você deixa de mensagem para todos nós? Bom, a bateria do meu telefone está quase acabando, assim. Então, se por acaso cair, me desculpem. Então, eu acho que no futuro a gente vai ter algo similar ao que o Spielberg criou, que é o jogador número 1, né? Eu acho, sim, que vai ser muito comum você ter avatares diferenciados, você está numa reunião com uma pessoa que se expressa de outra forma, que tem uma forma diferente. Eu acho que isso vai acontecer e a inteligência artificial ela vai estar em tudo que a gente faz. Isso vai ter um custo alto, né? Principalmente nas relações humanas, mas é o que a tecnologia vai nos permitir, ou seja, a gente vai ter uma avalanche de tecnologia muito grande, onde você vai poder ter maior interatividade, porém com maior superficialidade. Então você vai ter um conteúdo mais superficial e uma relação humana menor. E parece que a gente caminha para isso, né? Infelizmente. As pessoas ainda não têm noção da coisa mais legal que é jogar videogame. Que não é você jogar sozinho, e sim você se reunir para jogar videogame.
né? O videogame ele veio para isso, para unir as pessoas e não colocar elas individualmente. Então, assim, o que eu acho que vai acontecer é uma individualização maior ainda. Porém, talvez se as pessoas perceberem que a essência, se elas forem na essência, elas vão se encontrar para jogar videogame. Então, eu acho que é isso. Eu acho que cada dia que passa, a gente vai ter mais business game, mais o game no dia a dia de cada um. Isso não tem como não controlar. A gente já vê isso acontecendo na maioria dos aplicativos. Os aplicativos são minigames, só que são serious games ou games, business games. E eu acho que o entretenimento ele vai ficar em segundo plano. Eu não acho que ele vai perdurar por tanto tempo. Você vai ter muito mais games educativos do que games de entretenimento. O entretenimento ele vai estar fundido a tudo isso. Mas é isso, gente. Olha, antes de mais nada, já vou encerrar aqui. Eu agradeço demais a oportunidade. Foi um papo ótimo. Eu adorei. E eu estou sempre aberto a conversar com todos vocês. Obrigado, Ale. Obrigado pelo tempo aí com a gente. Imagina. Uma hora a gente marca de novo para falar mais de Tectoy, de game, de um monte de coisa. Mas vamos marcar pessoalmente. Vamos. Vamos jogar. Vamos jogar. Ale, obrigado por tudo, viu? Tchau, pessoal. Tchau, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para todos vocês. Obrigadão, Ale. Até mais. Tchau.